Olá pessoal, estamos de volta com Você Pode Mais. E esse espaço que nós estamos na segunda temporada, ela é focada no mandato que nós exercemos de forma a trazer informação que possa impactar positivamente na sua vida. Por isso nós trazemos aqui sempre informações com especialistas em cada temática e pessoas ligadas diretamente a essa temática que com a experiência, com a vivência, vai te trazer uma base para que você se posicione e tome as suas decisões corretas. Porque aqui nesse podcast, Você Pode Mais, nós falamos que informação é importante. Informação com respeito, informação com responsabilidade e informação com credibilidade. Por isso que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os 2 anos da Frente Parlamentar Mista da Nefrologia. E nós trouxemos aqui, para poder falar conosco sobre esse tema, o Dr. José Moura Neto, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e trouxemos também o Alisson Andrade, que ele é um paciente renal transplantado e é coordenador do Comitê de Pacientes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para falarem sobre a experiência deles, dentro da visão deles, deste assunto. O que representa esses 2 anos da Sociedade Brasileira de Nefrologia para os profissionais médicos nefrologistas, como também para os pacientes em tratamento da doença renal crônica, porque um transplantado ele continua sendo um paciente de doença renal crônica, embora transplantado, tem que ter o acompanhamento médico. E do nosso lado, não só como parlamentar, presidente da Frente Parlamentar da Nefrologia, mas como filho de uma paciente renal crônica que durante anos fez as suas sessões de hemodiálise, e o que isso impactou não somente na vida desse paciente, mas como também na nossa vida, na visão do lado de cá, de quem não é o paciente, não é o médico, mas é um familiar que está sempre assistindo a essas questões envolvendo a nefrologia. Por isso, nós vamos agora chamar para poder falar o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu vou ler aqui, inclusive, uma breve apresentação, Dr. Moura Neto, que é médico com residência em nefrologia e transplante renal pela UERJ, né? Também da Fellow da Sociedade Americana de Nefrologia, do Royal College of Physicians de Londres, MBA e mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia do biênio 2025 a 2026. E o Alisson Andrade, que é renal transplantado, coordenador do Comitê de Pacientes da Sociedade Brasileira de Nefrologia, professor, comunicador e educador em saúde com foco em qualidade de vida na doença renal crônica. Bem, as apresentações foram feitas. Dr. Moura Neto, é sempre uma alegria estar com você. Seja muito bem-vindo. As suas considerações iniciais. Cumprimento o deputado, cumprimento Alisson Andrade. Para a Sociedade Brasileira de Nefrologia é um prazer estar aqui hoje. Não apenas estar aqui hoje, mas trabalhar ao seu lado, junto da Frente Parlamentar da Nefrologia, que tem mais de 220 deputados e senadores signatários. E para nós tem sido um grande aprendizado e uma grande satisfação ter essa parceria com todos os deputados signatários sobre a sua liderança. Então, muito obrigado pelo convite e espero que tenhamos uma boa conversa aqui hoje. Essa é a intenção, Moura Neto, e vamos tentar, dentro do possível, deixar a formalidade de lado. Então, a intenção é exatamente esse bate-papo, é trazer de forma muito leve um assunto de grande responsabilidade e grande importância para toda a sociedade, né, que são as doenças renais crônicas. E a Frente Parlamentar da Nefrologia, ao completar 2 anos, é um marco muito grande. E esse marco tem a nossa participação, a participação da sociedade por sua gestão, pela equipe que já está já no 2º mandato, né, mais um biênio, que nós começamos a trabalhar juntos no biênio anterior, que terminou em 2024, né? E agora nós damos continuidade a isso.
E Alisson, seja muito bem-vindo a sua participação nesse nosso podcast Você Pode Mais. Muito obrigado. Agradeço ao deputado pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do presidente, Dr. Moura, e mais um meio, né, um canal de levar informação de qualidade para o paciente. Eu, como paciente, assim, me sinto muito honrado e prestigiado em poder fazer parte disso. E que tenhamos um excelente podcast. É verdade, porque à frente eu me lembro que desde 2015, que nós estamos em Brasília nesse mandato, já estive como deputado pelo estado do Rio de Janeiro, mas nós começamos com a Sociedade Brasileira de Nefrologia a partir de 2015, 2016, algumas ações específicas, e não foi possível naquele momento nós constituirmos a frente parlamentar. E a frente parlamentar da nefrologia, para mim, eu sempre disse isso, ela não é, o Moura Neto, Alisson, uma questão política, né? Pelo simples fato de ter vivenciado como filho de paciente renal crônica. Minha mãe fez durante 17 anos, né, no Rio de Janeiro, da década de 90 até 2009, quando ela veio a óbito, pela quantidade e idade, também quantidade de anos que ela fazia a nefrologia. Não houve ainda, não houve na época a possibilidade de transplante, e isso me fez viver do lado de filho de paciente renal uma realidade. Tem a realidade do paciente renal e tem do familiar do paciente renal, que está sempre ali ligado com esse paciente, passando as mesmas agruras no que diz respeito às dificuldades que já existiam naquela época, e fico vendo que hoje, em muitos lugares, a dificuldade continua sendo a mesma. A quantidade de deslocamento, né? a condição de deslocamento, a falta de qualidade no deslocamento, o tempo que a pessoa fica dentro de uma clínica de hemodiálise ou de uma máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, a depender, e dependendo do local, ela ainda sai debilitada se não tiver uma atenção toda especial, um cuidado pós utilização da máquina. Enfim, essa nossa percepção, o Moura Neto, que nos fez, quando nos aproximamos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, querer fazer algo mais, querer dar voz para aqueles que não têm voz, né? Não só os profissionais da área da nefrologia, como a Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é uma das primeiras sociedades brasileiras da área médica, que é da década de 60. Então, uma especialidade da medicina de extrema importância. E nós vemos que tem pessoas que hoje vivem, elas correm o risco, são sérias potenciais de serem um paciente renal crônico e sequer têm noção disso, sequer se cuidam. O poder público, por sua vez, não consegue fazer chegar até a essas pessoas a informação adequada, ou quando passa a informação, as pessoas muitas vezes não têm acesso adequado a um tratamento preventivo que possa postergar um pouco a chegada dela num tratamento mais aprofundado do transplante. Então, essa motivação me fez me aproximar da sociedade e, através da gestão que você começou a presidir no ano de 2023, nós conseguimos colocar a Sociedade Brasileira de Nefrologia dentro da frente parlamentar da nefrologia, frente parlamentar mista da nefrologia, como um braço técnico desse corpo político que não é formado por médico em sua maioria. Eu não sou médico, eu sou advogado, mas a minha sensibilidade com o tema, e como eu falei, é por conta de uma vivência longa, e vimos que, como um mandato, nós podemos fazer algo a mais para que vocês, médicos nefrologistas, os pacientes, possam ter um pouco mais de atenção do poder público, no nosso caso federal, para poder cuidar das questões das doenças renais crônicas. Como você vê, e depois o Alisson também, a questão da frente parlamentar da nefrologia durante esses 2 anos. Então, Moura Neto, desculpe. Perfeito. Primeiro, a criação da frente parlamentar, como você mesmo falou,
é um desejo antigo da nefrologia brasileira. Então, já se fala desde 2015 de Frente Parlamentar da Nefrologia. Em 2023, no início de 2023, quando nós assumimos o biênio, uma das primeiras ações foi realizar uma convenção com lideranças de todo o Brasil. E talvez tenha sido esse o grande diferencial, onde nós pudemos ouvir todos os colegas, norte a sul do Brasil, e pudemos alinhar estratégias em que todos poderiam ajudar e fazer parte. Então, o processo de coleta de assinaturas, o processo de buscar as assinaturas que foi feito pelo gabinete, mas teve o apoio de colegas nefrologistas de todo o Brasil que foi alinhado esse apoio na convenção da Sociedade Brasileira de Nefrologia em fevereiro de 2023. Então, a frente ela já nasceu abraçada pelos nefrologistas de todo o Brasil. Foi talvez tão importante quanto a criação da frente, foi o processo de criação da frente que mostrou a união e a sensação de que nós tivemos era de que juntos nós conseguiríamos grandes coisas, inclusive um desejo antigo, como o senhor mesmo falou, desde 2015, se buscando, e a gente, enfim, conseguiu em 2023. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, a formação ela veio abraçada por todos os colegas. Sim. A gente tem inúmeras pautas, né? Então foram 2 anos com muitos desafios, desde o início, de como a gente não sabia como a SBN se portaria, né? Uma sociedade que é uma sociedade com 60 anos, né? 65 anos. Nunca se envolvera com política, né? Nunca havia se envolvida com política, e no seu estatuto é claro, né? Tem uma atuação apartidária, né? E a gente se mantém dessa forma. Mas como é que a gente poderia, de alguma forma, atuar nesse meio, se envolver com deputados de diversos partidos, com uma frente que não é apartidária, mas ela é pluripartidária? Então, existia um certo cuidado, uma cautela de como que os nefrologistas do Brasil receberiam esse processo. E nós tivemos uma excelente experiência até o momento. Todos os nefrologistas entenderam e mais do que isso, estimulam que as atividades da frente elas continuem e cada vez mais a gente consiga evoluir, ampliar a atuação da frente parlamentar. Então, acho que ao longo do podcast a gente vai falar que as diversas atuações da frente, mas eu acho que, assim, que o que pode exemplificar foi um processo de união, uma construção coletiva e de constante aprendizado nas diversas etapas, do início até agora que nós completamos 2 anos de Frente Parlamentar Mista de Nefrologia. Quais foram, o Moura Neto, os principais desafios para poder chegar nessa construção dessa ideia? Porque, como você bem colocou, eu já tive a oportunidade de tentar trabalhar com outro segmento da área da saúde, anos antes de nós caminharmos com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e a percepção que você deixou bem claro é que não se trata de ser apolítico, né? Mas vocês não podem ter um posicionamento, vocês não podem ter um posicionamento ideológico, porque a ideologia ela tende muitas vezes a você sair do foco daquilo que é o principal. E o principal é, a nosso ver, a Sociedade Brasileira de Nefrologia avançar dentro de um cenário político. Um cenário político não se comunica com a sociedade civil sem que tenha um representante dessa sociedade civil dentro do ambiente político para a construção de políticas públicas. Então, eu estava falando de um outro segmento da área de saúde que eu tentei me aproximar para poder fazer exatamente essa aproximação desse segmento da área da saúde, ligado à questão de pesquisa, de ciências, essas coisas, mas como eles tinham um viés ideológico muito
muito forte, eu recuei, porque não era essa a intenção. E deixei bem claro, a nossa intenção não era discutir ideologias políticas partidárias com uma sociedade acadêmica voltada para a questão de ciência, mas sim fazer e oportunizar que essa sociedade acadêmica de ciência ela pudesse ter acesso ao fórum de debate, de discussões de políticas públicas para fomentar, para fortalecer. Nós tivemos agora, no momento do Covid, a experiência de que a ciência é importantíssima para que ela possa desenvolver o bem-estar da sociedade. Mas a ciência ela recebe recurso, em sua maioria, do poder público. E muitas vezes, se ela não fizer parte da mesa de discussão, ela vai ficar refém das decisões que muitas vezes alguém que não conhece a expertise, não tem, ou melhor, alguém que não tem a expertise, alguém que não tem um conhecimento técnico, ache que aquilo que ele acha que é o que tem que ser feito. Aí depois, na hora da decisão tomada, é só o cumpra-se. E nós vimos durante o período da pandemia que o papel da ciência é transformador para a sociedade. Em tempo recorde, o mundo se uniu na ciência para que nós passássemos aquele momento tenebroso e serviu de aprendizado para nós. E no que diz respeito à Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós percebemos exatamente isso. Por mais que existam pessoas, que é uma sociedade civil organizada formada por pessoas, assim como o parlamento é formado por pessoas. Muitas vezes eu, como parlamentar, eu não tomo decisões de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser tomada. Eu tomo decisões com aquilo que é necessário eu tomar para o desenvolvimento do país. Então não pode haver conflito da pessoa física, o CPF, com a pessoa institucional, que representa a posição ou cargo que nós ocupemos. Eu, como parlamentar federal, deputado federal, eu tenho que tomar decisões para o país. Quer o Vinícius, CPF de pessoa, né, pessoa física, ele pense muitas vezes diferente. Não é questão de ideologia, é a necessidade. E nós vemos isso na sociedade brasileira. Nós vemos isso na gestão que estamos trabalhando nesses 2 anos. E nós, rotineiramente, quase que mensalmente, né, basicamente mensalmente, nós temos uma reunião de trabalho com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Isso eu acho sensacional, porque todo mês se faz uma apuração do que foi feito, do que foi tratado, como é que avançou. Isso dá legitimidade à atuação da frente parlamentar. Porque se não houver a demanda para nós atuarmos, a gente se perde desse contexto, porque a diversidade de temáticas no parlamento é muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, quem são aqueles, o presidente Moura Neto e Alisson, que têm o interesse que a Sociedade Brasileira de Nefrologia ela avance nas questões políticas? São vocês que estão ligados diretamente à Sociedade Brasileira de Nefrologia. Por isso, demandar os seus representantes da frente parlamentar da nefrologia. E dessa forma a gente consegue avançar muito mais. Gente, eu falo pra caramba, né? Mas é a forma que eu vejo essa criação, essa constituição da frente. O impacto que ela causou, tanto no ponto de vista do médico nefrologista, para a sociedade, quanto também para os pacientes. Essa criação, qual é esse impacto que você percebe, Alisson? Olha, eu como paciente, eu percebo que nesses 2 anos, a frente parlamentar, para o paciente, né, como ponta final, ela serviu justamente como essa ponte, esse elo com o governo federal, né, da especialidade nefrologia. Porque eu penso que todo ato que a sociedade, mesmo sendo uma sociedade médica científica, todo ato que a sociedade faz não é só em prol do nefrologista, mas em prol da ponta final, que é o paciente. Sim. Então, todos os pleitos da frente parlamentar nesses 2 últimos anos não foi para um bem do nefrologista, mas, na verdade, para o bem do paciente. Então, eu, como paciente, é inegável reparar que nós tivemos várias frentes nesses 2 últimos anos, o próprio deputado, o próprio Moura Neto sabem, em várias modalidades, né, referentes
à nefrologia, mas na verdade referente ao tratamento em si, ao tratamento do paciente. Desde questões relacionadas à diálise peritoneal, ao repasse defasado, então, e tudo isso tem como ponta final a qualidade de vida do paciente. Porque nós somos apenas coadjuvantes desse cenário em que o protagonista é o paciente, é a população. Não só vocês profissionais médicos, o Moura Neto, né, como nós políticos, nós trabalhamos nessa sinergia para poder alcançar exatamente isso. O protagonista de tudo é a população. Né? Qual é esse impacto da frente na sua percepção? Não, então, perfeito. Assim, na verdade, a visão da Sociedade Brasileira de Nefrologia é que é uma sociedade formada por nefrologistas, mas que cuida, que tem que ter um olhar para a nefrologia como um todo. E envolve diversos stakeholders, diversas partes interessadas. Envolve o governo, Sim. envolve a comunidade, as pessoas, envolve não apenas o nefrologista, mas os profissionais que atuam no setor da nefrologia, e envolve os pacientes que são a razão de existir da especialidade. Então, ter essa visão macro, de considerar as diferentes perspectivas, de ser uma sociedade não exclusiva para os nefrologistas, mas formada por nefrologistas para defender os interesses da nefrologia. Isso daí talvez tenha sido uma orientação que a gente tem. A gente criou o Comitê de Pacientes Renais com a presença do Alisson na coordenação. Então, isso tem sido um grande diferencial. A frente parlamentar, ela tem tido uma atuação, a gente fala muito de sociedade científica, né? Mas a Sociedade Brasileira de Nefrologia é uma sociedade médica que tem sua origem muito na ciência, né? E que tem o seu Congresso Brasileiro de Nefrologia, tem o Brazilian Journal of Nephrology, que é um jornal que é um grande orgulho, né? Mas ela tem uma atuação, o nosso estatuto ele prevê 10 atribuições. E dentre elas, a ciência é uma delas. Então tem o debate e a formulação de políticas públicas de saúde, a atuação na conscientização das doenças renais. A gente faz o Dia Mundial do Rim, que tem sido um grande sucesso toda segunda, quinta-feira do mês de março, né? Sim. E a defesa da atuação, do campo de trabalho do médico nefrologista. Então, existem diversas atribuições da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A frente parlamentar, a gente percebeu nesses últimos 2 anos atuação em diversos frontes, né? Talvez o que tenha ficado mais evidente é a atuação em busca de um reajuste adequado. Por quê? Porque isso é o que chama mais atenção, é o que precisa de uma atuação mais urgente. Precisou quando assumimos em 2023. Nós conseguimos em setembro um reajuste de 10,3%, um reajuste aquém da expectativa, aquém da necessidade, mas um reajuste que foi importante naquele momento, de 10,3%. Que seria menos, né? Seria menos. Verdade. E aí, a partir da nossa atuação, a gente conseguiu aumentar esse reajuste. E talvez esse é mais do que uma crise de financiamento, é uma verdadeira crise humanitária, onde pacientes têm menos acesso, especialmente em algumas regiões, onde existe uma fila com mais de 1.000 pacientes internados apenas aguardando vagas em regiões, em hospitais públicos de todo o Brasil. Então a gente está falando de pacientes que já estariam em condição de alta, que poderiam estar em suas casas, com suas famílias, internados no hospital para fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Nós fizemos um levantamento em maio, 1.095 pacientes. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, através de suas regionais, entraram em contato com a Secretaria de Saúde. Algumas não responderam, então esses dados possivelmente... Ainda tem disso? Tem Secretaria de Saúde que não responde à sociedade? Muitas não responderam. Então esses dados estão muito possivelmente subestimados. Esse número pode ser muito maior do que os 1.095 pacientes, a fotografia de maio. Então, não tem como desvincular a fila
os pacientes internados aguardando vaga da defasagem no valor pago pelo SUS para o custo da sessão. Então, nós fizemos um estudo agora da SBN e da ABCDT, uma consultoria contratada chamada Planisa, uma consultoria especializada em custos em saúde, onde foram avaliados... O que é a ABCDT? Perfeito. A ABCDT é a Associação Brasileira de Clínicas de Diálise e Centros de Transplante do Brasil. Então, perfeito. É uma associação que tem sido uma parceira da Sociedade Brasileira de Nefrologia em muitas situações, especialmente na questão que diz respeito ao financiamento da terapia renal substitutiva e da nefrologia como um todo. Então, a gente está falando de um levantamento, um estudo, né, que foi feito com 31 unidades de diálise, uma base de dados grande. Essas 31 unidades, todas eram de clínicas grandes, que faziam no mínimo 1.000 procedimentos, 1.000 sessões por mês. E foi encontrado um valor, um custo médio de R$343. Isso sem incidir os impostos. Quando a gente coloca os impostos, PIS, COFINS, esse número vai para pouco mais de R$390. Uma defasagem de 38% em relação ao valor que atualmente é pago de R$240. Então, ou seja, essa defasagem gera uma diminuição da oferta de vagas, e essa diminuição da oferta de vagas gera pacientes internados apenas aguardando vagas em clínicas de diálise em todo o Brasil. Então, essa é uma crise que nós desde 2023, nós consideramos ela e nós estamos expondo essa crise como uma crise humanitária, que de fato é. Perfeito. E acho que isso tem sido uma grande diferença na comunicação da SBN com a imprensa, com os veículos de comunicação, de tratar não como uma crise de financiamento, mas como uma crise humanitária causada pelo subfinanciamento, que é crônico do setor. O subfinanciamento também não é dos últimos 2, 3, 4 anos. Sim. É uma de questão longa data. De longa data. Perfeito. E nesse aspecto a gente para e analisa. Alice, daqui a pouco eu vou perguntar para você como é que foi a sua experiência de saber até o momento que você era um paciente renal. Né? Já vou lhe perguntar, mas só que dentro da fala do Moura Neto, uma coisa que é importante, Moura Neto, a meu ver, como você está falando e sempre falou, representando a Sociedade Brasileira da Crise Humanitária, se nós estamos falando que existem pacientes ainda aguardando internados para poder começar a fazer um tratamento, eu fico imaginando quantos pacientes não têm acesso à internação, né? Sabem que precisam ser internados e não tem perspectiva nenhuma de serem internados. Eu estou vendo aqui esse estudo que foi feito, esse censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2024, que anualmente, em 2024, no caso, aproximadamente 52 mil, quase 53 mil novos pacientes renais crônicos, eles deveriam começar a dialisar. Nós estamos falando em 53 mil pacientes. Se nós estamos aqui falando também que existe, né, no Brasil, a questão atualmente de pessoas internadas que não têm acesso à sua clínica de diálise. E se a gente parar para ver, aqui total estimado também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, censo 2024, que o tratamento dialítico por ano em 2024 foi de 172.585 tratamentos feitos no Brasil todo. Desses 172 mil, mais no caso de 52 mil que só no ano de 2024 deveriam começar a fazer o tratamento de diálise. E as pessoas que não conseguem, o que acontece com elas? Perfeito, deputado. Esse é um conceito que a gente chama de gap da terapia renal substitutiva, que é a lacuna de pacientes que deveriam realizar a terapia e dos pacientes que efetivamente realizam a terapia. Então, essa diferença é
a gente acredita que esses pacientes eles morrem sem ter acesso ao tratamento. Então, nós temos uma prevalência que é o número de pacientes com doença renal crônica em diálise por milhão de pessoas. Então, a gente está, por cada 1 milhão de pessoas, quantos pacientes estão em diálise? No Brasil, 812 pacientes estão em diálise a cada 1 milhão de pessoas. Só que esse dado, ele não é homogêneo em todo o Brasil. A gente tem o Nordeste e o Norte, com dados em torno de 580 a 600 e pouco. E nós temos o Sudeste, com pouco mais de 1.000 pacientes com doença renal crônica em diálise por milhão de habitantes. Então, essa diferença, a que se deve essa diferença de quase, considerando o Norte, é quase o dobro de pacientes por milhão de pessoas no Norte em relação ao Sudeste. Então, a gente acredita que essa diferença ela se deve à iniquidade do acesso ao tratamento e pode sugerir que existem mortes precoces sem acesso ao tratamento. Então, quanto mais desenvolvido é a região, e considerando o mundo inteiro, a gente está falando de países desenvolvidos, maior é a prevalência. Enquanto que países em dificuldade, ou regiões em dificuldade, vulneráveis, a prevalência chega a ser muito baixa. Não porque as pessoas não estão doentes, mas que não tem acesso ao diagnóstico e nem ao tratamento. E pode morrer precocemente. Esse gap é o que essa lacuna, que é a chamada lacuna da terapia renal substitutiva, é o que nos sugere que existem dezenas de milhares de mortes de pacientes sem acesso ao tratamento. E essas mortes, elas não acontecem, ou elas acontecem menos no Sudeste, acontecem menos em Brasília, elas acontecem principalmente no Norte e no Nordeste do país, que são as regiões mais vulneráveis. Temos muita coisa para fazer com a frente também, em parceria com a sociedade brasileira. Muito trabalho. Ô Alisson, conta para nós aqui a sua história, né? Como é que você descobriu ser um paciente renal crônico? Conta pra gente um pouco. Eu descobri há quase 2 décadas, né? Na verdade, 2 décadas e contando. Então, a realidade que a gente tem hoje, não só de tratamento, mas como da própria nefrologia, era bem diferente. Isso eu vou lá do tratamento conservador ao transplante. Era bem diferente de hoje, né? Eu descobri com 18 anos, hoje eu tenho 39 anos, e eu fiz um tratamento conservador, mas foi bem precário o meu tratamento conservador. O que é esse tratamento conservador? Tratamento conservador... Fazer bem a linguagem, né? O tratamento conservador é quando você descobre que você já está em um estágio avançado da doença renal, né? Quando sua taxa de filtração glomerular já está abaixo de 15 ml, aí o Dr. Moura pode me corrigir. Eu vou te interromper, desculpa. Lógico, pode interromper, a intenção é essa mesmo. Ele vai corrigir, eu vou interromper. Mas o que acontece? Você com 18 anos descobriu, você já tinha alguma doença pré-existente ou você nunca cuidou como deveria ter cuidado, ou acesso à informação era muito ruim, que não te permitiu saber, opa, peraí, eu estou sentindo isso aqui, deixa eu vou lá fazer meus exames. Como é que é? Creatinina de urina, não é isso, doutor? O exame de creatinina no sangue. No sangue. E um exame simples de urina. São 2 exames bem disponíveis, bem acessíveis, que podem diagnosticar a doença renal crônica muito antes do aparecimento de sintomas. Porque a doença renal crônica, para muitos pacientes, especialmente nos estágios iniciais até moderado, ela pode ser completamente assintomática. Então, uma dosagem, exame de creatinina. Sim. Por que Alisson falou da taxa de filtração glomerular? Porque o exame de creatinina... Traduza. O exame de creatinina, ele não pode ser avaliado isoladamente. Okay. Porque o exame de creatinina ele sofre muita influência da massa muscular do indivíduo. Então, não dá para comparar, por exemplo, um homem jovem, muita massa muscular, com uma mulher idosa,
com pouca massa muscular. Sim. Então, por conta disso, nós usamos fórmulas para estimar a taxa de filtração glomerular. Então, a gente tem que ter o valor da creatinina no sangue. E com isso, nós colocamos uma fórmula que é muito difícil. Na verdade, ela é difícil, mas existem calculadoras com smartphone, no próprio site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem as calculadoras nefrológicas, a gente consegue colocar a creatinina nessa fórmula, com a idade do paciente, muitas vezes colocando peso. A pessoa tem acesso a esse site gratuito, e ela pode botar essa informação? E com isso a gente consegue estimar a taxa de filtração glomerular do paciente, que até para as pessoas entenderem, normalmente ela é em torno de 100. Então, a gente fala aqui de uma taxa de filtração glomerular de 40, significa de uma forma... o rim dela está com um problema seríssimo, como né? se estivesse com 40% de função. Então, o 30, como se estivesse com 30% de função. Desculpa, Alisson, era mais Mas não, é essencial. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Foi extremamente assintomático. Então, a doença renal... ela é uma doença que necessita de diagnóstico precoce, porque na maioria dos casos, como o Dr. Moura falou, ela só apresenta sintomas quando ela já está em um estágio avançado. Sim. E aí os sintomas eram inchaço, era fadiga extrema, anemia. E há 2 décadas eu também ouso dizer que talvez se hoje a gente já tem um problema na atenção básica do diagnóstico precoce, então a gente imagina há 2 décadas como era. E na época falaram tudo, bronquite, coração, qualquer coisa, mas ninguém chegava lá na creatinina ou em qualquer outro exame, uma bioquímica que mostrasse ali uma ureia, um potássio, alguma coisa assim que mostrasse. Então, eu comecei um conservador assim muito de cara, né? 18 anos, depois de passar por vários centros até ver que eu realmente tinha um problema renal, mega resumindo aqui também. E eu acho que o que mudou a minha história naquela época para até hoje, né, que eu digo que me tirou dessa curva, não só de paciente, mas como que eu seria dali para frente, para mim mesmo e para o mundo, foi realmente querer entender o que era a doença renal, o que era a nefrologia, o que eram os tratamentos para a doença renal, porque até então, eu estava até conversando hoje, até então a gente fala-se até hoje muito de hipertensão, diabetes, a gente vê campanhas do governo, das prefeituras, sobre hipertensão, diabetes, e não ironicamente são os 2 fatores que mais levam à falência renal, mas nunca, imagina 2 décadas, nunca que eu ia saber. A única coisa que eu sabia sobre função renal era aquele esquema que a gente aprendia desde a 5ª série, né? Do sistema urinário, do trato urinário, que geralmente a gente desenhava aquilo. Era o máximo que eu sabia. Então, eu procurei saber tudo sobre o tratamento. Eu brinco que praticamente eu que me coloquei em diálise. Que eu lembro até hoje quando eu recebi o exame da doutora, não sei se o doutor conheceu, a doutora Marise Godinho. Eu recebi o exame e eu vi aquelas taxas astronômicas de ureia, de potássio e de creatinina. Eu liguei para ela e falei, doutor, eu acho que a gente precisa dialisar. Aí ela falou, Alisson, sim, você tem que dialisar, vamos para o hospital. E você tinha que dialisar. Então, naquele momento ali, na verdade, eu fui o acalanto para minha família. Expliquei tudo para minha família, como seria o processo. Você é de São Paulo mesmo? Sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Eu sou... Da onde do meu Rio de Janeiro? Atualmente eu estou na região dos Lagos, mas nessa época eu era do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. São João de Meriti. São João de Meriti. E ali começou toda a minha jornada, né? E por eu saber, eu já falei, eu quero o meu catéter na jugular para preservar os acessos aqui para o transplante na femoral. Então eu já tinha todo esse background que eu adquiri estudando, literalmente baixando artigos. Vários médicos que hoje eu tenho contato, eu conheci naquela época através de livros, através de artigos, inclusive internacionais. E o que me colocou um pouco ali nos bastidores de quando eu estava na clínica, de tipo, vamos chamar o Alisson para explicar um pouco para os pacientes sobre aderência, sobre qualidade de vida. E assim eu segui, passei por todas as etapas, todos os reveses da doença renal crônica. E hoje eu vou fazer, dia 6 de dezembro, 2 anos de transplantado.
2 anos. 2 anos. Então, são 20 anos de doença renal. Começou diagnóstico 2004, primeira hemodiálise em 2005 e primeiro transplante dia 6 de dezembro de 2023. Tem muitas datas. A data que eu transplantei é exatamente a data que eu recebi o diagnóstico de doença renal, em dezembro de 2004. Então, eu transplantei no dia 6 de dezembro de 2023 e eu recebi o diagnóstico no dia 6 de dezembro de 2004. Tem umas datas aí, alguma coisa aí, e estamos até hoje. E uma coisa, o Moura Neto, o meu cunhado, casado com a irmã da minha esposa, ele é falecido, se não me engano, tem uns 4, 5 anos. Ele fez hemodiálise por 10 anos. Quando ele começou a fazer hemodiálise, o médico orientou ele: pare de fumar. Pare de fumar. E ele continuou fumando por 7 anos. Quando chegou a vez dele entrar na fila do transplante, entrou na fila do transplante, quando chegou a vez dele ser sorteado para fazer o transplante, foram lá no Rio de Janeiro, abriram, viram que estava com os acessos todos eles obstruídos por conta do cigarro, né? O médico fechou e falou com ele, falou assim: olha, só tem 2 formas disso acontecer, ou diabetes ou fumo. Você não é diabético. Ele virou e falou assim: eu parei de fumar tem 3 anos. Ele falou: eu te falei há 10. Você tinha que parar. Lamento, mas seu caso é irreversível. Conclusão, há 5 anos ele morreu. Então, isso é muito sério. A pessoa que está fazendo esse tratamento, ela tem que levar com muita responsabilidade. A minha mãe fez por 17 anos, uma senhora na época de 60 e poucos anos, né? Ela seguia rigorosamente, ela não bebia muita água. Eu lembro que ela colocava balinha de hortelã na boca para poder criar saliva. Mãe, quer um pouquinho d'água? Não posso. Né? Ela botava a balinha de hortelã porque ela tinha um limite, ela era regrada, e durou para aquela época, pela idade, né? Aquele tempo todo. E nós vemos hoje as pessoas, você, pelo que está sendo colocado, você colocou, você buscou informação sobre algo que você desconhecia. A falta de informação, a falta de conhecimento, desculpe a expressão, a ignorância de determinados assuntos, isso é muito prejudicial. É o nosso papel como Estado levar as pessoas a terem informações. Como você bem colocou, o Moura Neto, as pessoas pedirem ao seu médico no posto da saúde da família, lá no seu município, na sua cidade: doutor, já que eu estou aqui fazendo, dá para poder pedir para mim aqui, fazer um pedido de exame de urina e exame de sangue para eu ver minha creatinina? A pessoa pode fazer isso, ela pode pedir. Eu tive conversando com o pessoal no Ministério. Quer dizer, já existe protocolo para isso, mas cabe aos entes municipais, as prefeituras, secretarias municipais de saúde, incentivar os seus médicos nos postos a fazer esses pedidos. E é um exame que custa um absurdo de barato. Falta ainda as informações, né? Algo que poderia ser evitado. Se fizer o exame, pode demorar muito a pessoa chegar. Eu estou falando de algo que eu acredito, tá, doutor Moura? Está certíssimo. Nós brincamos que nós gostaríamos que a creatinina um dia chegue a ser o que é o colesterol. Muitas vezes o próprio paciente solicita que se dose o colesterol, porque ele gostaria de saber o valor do colesterol, né? Por que não a creatinina? Até tem uma frase ilustre do nosso querido Edson da creatinina, que é: colesterol alto, creatinina alta é pior do que colesterol alto. Então, assim, claro que ambos são muito ruins, né? Mas isso ilustra basicamente o conhecimento é muito maior em relação ao colesterol, apesar da creatinina ser alta, ser muito mais grave do que o colesterol. Idealmente seria
bom que os pacientes tivessem conhecimento sobre tudo, né? E, de novo, a gente esbarra nessa questão também cultural, né? Fala-se, se todo mundo pede o colesterol, é porque enraizou-se culturalmente ao longo dos anos a questão da saúde cardiovascular. Eu acho que também é um momento, né, de começar a priorizar a saúde renal, assim como todo mundo sabe sobre saúde cardiovascular, saúde do coração, colesterol, hipertensão e tudo mais, AVC, né, que, enfim... E como todo mundo sabe, de diabetes, né, que é muito divulgado municipalmente, estadualmente e a nível Brasil, a gente não vê isso com relação à creatinina, à saúde renal. Uhum. Eu acho que, por exemplo, estamos falando de 2 décadas atrás, mas quando eu fiquei renal, eu sabia de hipertensão, eu sabia de colesterol alto, eu sabia de diabetes, mas eu não sabia de saúde renal. Mas a parte renal era só o desenho que fez na 5ª série. Exatamente, do trato urinário. E a gente vê que é ainda ali um calcanhar de Aquiles hoje, né? Uhum. Você vê, culturalmente, se você fizer uma pesquisa com transeuntes, poucos saberão falar o que é uma creatinina ou o que é importante para uma saúde renal. Quer dizer, o atuar, desculpe, Alisson, o Estado atuando na prevenção, ele tira o gasto que ele vai ter lá na frente no tratamento convencional, né? Nos desdobramentos daquela doença depois de ser instalada. É questão de inteligência e de economia também. Né? É uma decisão inteligente, é uma decisão que não apenas é humanitária, mas ela também é econômica. Né? Sim, sim. Porque se pede para poder fazer os postos de saúde, que o Ministério não tem como obrigar se já está preconizado. Né? Cabe aos municípios terem essa referência, de a pessoa pedir. A pessoa pode pedir. Não precisa esperar prefeito nem secretário, não, nem o médico. A pessoa pode pedir pedir ao médico, que ela vai lá no posto, pedir, doutor, pode solicitar para mim, fazer um pedido para exame de urina, exame de sangue, para poder medir a minha creatinina? Porque não tem médico que vai se negar, ele não pode se negar. Porque é questão de saúde. Saúde pública é direito do cidadão. A pessoa tem que ter essa questão esse querer saber um pouco mais. Aí tem uns que falam, não vou procurar saber não, porque eu não quero ter... Acha. Exatamente. Eu ouço muito isso. Entendeu? O meu pai não gostava muito de ir no médico. Ele, quando foi no médico com 67 anos de idade, que ele não gostava, 67 anos de idade, ele foi no médico. 65 anos de idade, ele foi no médico. Ele falou que o médico deu a ele pressão alta e diabetes, coisa que ele não tinha. A ignorância da pessoa, né? Então, se a pessoa está sentindo alguma coisa, ela tem sim que ir no médico. Eu costumo dizer, o Moura Neto, quer dizer, a minha esposa, ela mexe comigo, ela fala que eu sou muito frouxo. Porque se eu sinto a dorzinha no dedo, cara, eu não nasci para sentir dor, nosso corpo não foi feito para sentir dor. Eu quero saber o que eu estou sentindo essa dor aqui. Eu vou, entendeu? No médico, se for necessário, eu faço algum exame, essas coisas, porque a pessoa tem que ter esse cuidado. Ah, mas espera aí, é diferente, porque no hospital público é mais delicado, no posto de saúde é mais complicado, mas a pessoa tem acesso ao posto de saúde. Tem horário, tem tudo, mas precisa buscar essa questão. O Alisson, me dá aqui um posicionamento. Essa questão da pessoa, ela ter uma necessidade com a doença renal. Qual é a maior dificuldade que ela tem hoje no Brasil, a seu ver, né, dentro da sua ótica, para a questão de hemodiálise, o acesso a hemodiálise ou tratamento de hemodiálise? Enquanto paciente dialítico, né, o paciente que está em hemodiálise, a gente tem um leque aí de questões, né, para falar. Primeiro, a gente acabou de ouvir aqui o Dr. Moura falando dessa questão, né, da crise humanitária da diálise. Então, nós temos pacientes internados, né, precisando de vaga, mas eu vou falar um pouco da vivência do paciente ali, eu falo assim com os meus seguidores, do veterano, paciente veterano que está em diálise. Como presidente do comitê, vai. Ok. Né? A percepção as questões que chegam, né? O paciente, ele tem principalmente a gente sabe que em grande maioria os pacientes são atendidos SUS. Eu não tenho o número exato, mas a sua imensa maioria, os atendimentos são SUS.
E o paciente, tudo que a gente fala para o paciente é para ele viver apesar da doença renal. O paciente precisa viver com qualidade de vida apesar da doença renal. Mas o paciente renal ele também tem querências, né? Ele quer viver apesar da doença renal, e aí ele encontra dificuldades nesse sentido, como, por exemplo, como viajar, né? O paciente que é atendido pelo SUS, ele tem uma barreira imensa para fazer o que a gente fala que é o tratamento em trânsito, né? Eu quero ir para outro estado, como é que eu faço? Você imagina, se hoje a gente tem uma fila de mais de 1.000 pacientes, né, um número subestimado, que precisam de vagas para entrar em diálise, né, uma clínica satélite, que aliás é um problema que, como também vocês disseram, não é de agora. Eu lembro que há 2 décadas já se falava que tinha esse problema. Eu lembro de conversar com gestores e ter essa questão. O paciente SUS, que ele precisa ser regulado pelo CISREG, é como se ele deixasse de ter a vaga dele ali naquela clínica e passasse a usar a outra vaga em outra clínica, em outro estado, ele não tem como. Então, ele está preso literalmente, porque enquanto a gente vive essa crise humanitária, o paciente que deseja fazer diálise em trânsito SUS, na saúde suplementar a gente tem uma opção, né? O paciente tem menos dificuldade para isso, mas o paciente, enquanto SUS, não consegue sair da sua clínica. Ele está preso ali, literalmente. Sim. Eu, falando como paciente, que recebe direct de muito paciente, né, mensagem de muito paciente, eu vejo que essa é uma questão que, infelizmente, eu não tenho o que falar, porque eu preciso falar, olha, enquanto a gente está vivendo essa crise humanitária, vai ser um problema que, imagina você... Né? Essa é uma realidade, o paciente continua preso. E lógico, né? A gente passa por várias demandas, né? O paciente renal crônico, principalmente o dialítico, com relação... e sempre esbarra nessa questão da crise humanitária, do repasse defasado, né? Na questão de... o acesso está menor. Uma coisa que não se falou com relação a essa crise humanitária é que não só a oferta de vagas diminuiu, mas clínicas colapsaram, clínicas fecharam. Ao longo desses 4, 5 anos, muitas clínicas fecharam. Então, não é só uma questão de oferta de vaga, mas uma questão de vagas simplesmente desapareceram. Pacientes foram remanejados. A gente tem que entender também que o paciente dialítico, ele faz uma segunda família ali, quando ele está em diálise. A equipe médica. Então, você imagina, no meio dessa crise, você chegar para o paciente, essa clínica vai fechar, vamos realocar você para lá, para cá. Para onde que eu vou? Exatamente. E aí a gente passa por uma outra problemática nesse sentido, que ainda falando de SUS, que é realmente o transporte. A gente tem uma concentração de clínicas na região sudeste, e aí você vai para a região nordeste e norte, não tem. Então, a gente vê pacientes viajando, às vezes, 300 quilômetros, já tenho relatos de pacientes viajando 4, 5, 6 horas para fazer o tratamento. Então, você imagina, 4, 5, 6 horas para chegar ao tratamento, mais 4 horas de diálise, que não são só as 4 horas, você espera entrar em máquina, você espera sair, você pode fazer alguma intercorrência, mais 4, 5, 6 horas para voltar. Enfim, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, e às vezes mais, às vezes o paciente tem prescrição de fazer mais vezes por semana. Também é outra dificuldade quando a gente está falando de SUS, para o SUS poder liberar uma diálise a mais. Então, enquanto paciente, a gente tem uma listinha aí mas a maior eu acho que é essa nesse momento. Você falou hoje, o que o paciente mais... É isso, parece ser uma coisa simples, mas o paciente quer viajar, mas é um direito dele, né? A qualidade de vida dele, e não pode, simplesmente. Entrando nessa parte de deslocamento, acho que é um ponto importante, que é uma das pautas da nossa frente, a gente tem lutado em busca, é o incentivo do governo federal à diálise peritoneal. Então, a gente... onde a diálise peritoneal deu certo no mundo, foi porque houve uma política, mais do que uma política de governo, mas houve uma política de Estado no sentido mais amplo da palavra. O governo federal precisa entender, o Brasil precisa entender que a diálise peritoneal é uma saída para o subfinanciamento crônico da terapia renal substitutiva. Então, enquanto isso a gente tem conversado, a gente tem buscado essa sensibilização dos nossos interlocutores. Há uma sinalização de que eles entendem que o caminho é a diálise peritoneal, que um dos caminhos pode ser a diálise peritoneal, mas é algo que a gente ainda não conseguiu avançar de forma efetiva. Existe a perspectiva de que
nos próximos meses nós sejamos chamados para conversar sobre isso, mas de fato ainda não aconteceu. Mas a diálise peritoneal, ela pode ser uma alternativa, especialmente nesse cenário de diminuição da oferta de vagas, de grandes distâncias. A diálise peritoneal pode ser uma ótima alternativa. Eu ouso dizer que pode ser a alternativa, né? Eu sou um grande entusiasta da diálise peritoneal. Eu cheguei a fazer 1 ano de diálise peritoneal e eu digo que foi o melhor hiato desses 20 anos pré-transplante, né? Foi o melhor hiato. Eu falei para vocês aqui que eu entrei de boa em diálise, né? Porque eu sabia de tudo, não chorei, acalantei meus familiares que choravam, mas eu chorei quando o médico chegou e falou para mim: Alisson, você não pode mais fazer a diálise peritoneal. Nunca tive uma peritonite, nunca tive nada. Eu tive um problema que meu peritônio era baixo condutor. Ele tirava muita água, que a diálise peritoneal é um outro processo, né? Você faz em casa. Ele tirava muita água, mesmo com uma concentração baixa de glicose, que é o veículo que a gente usa ali através da membrana do peritônio para filtrar o sangue, mas não depurava o meu sangue, né? Aí eu cheguei a convulsionar e quando o médico falou: olha, você não pode mais fazer a peritoneal, foi quando eu chorei. Eu falei, não chorei para fazer a minha primeira sessão de hemodiálise, mas chorei quando o médico falou que eu não podia mais fazer a peritoneal. Porque esse 1 ano, esse hiato que eu tive nesse intervalo desses 20 anos de tratamento dialítico, foi o meu melhor, de qualidade de vida, de liberdade, de poder viajar, de se sentir bem, de não ter as intercorrências. Você fazia, era à noite que você fazia? Eu fazia as duas. O bom da diálise peritoneal é isso. Eu tinha a máquina para fazer de noite, então eu fazia sempre de noite. Mas o bom da diálise peritoneal é isso. O paciente se adapta. Às vezes ele não quer fazer de noite, ele pode ali fazer a manual durante o dia. Às vezes ele vai viajar, não quer levar a máquina, leva as bolsas para fazer a manual. É extremamente adaptável, entendeu? Sim. Então, a liberdade, qualidade de vida, a coisa de ser mais fisiológica, de você ter menos intercorrência com relação à pressão, com relação a se sentir mal. Eu, como paciente, eu falo, se você se sente mal, principalmente pós-diálise, né, é uma coisa que eu não tinha com a diálise peritoneal. Então, eu sou um grande entusiasta. Qualquer oportunidade que eu tenho de falar da peritoneal, eu vou falar. Perfeito. Para a gente ter uma ideia, dos 172 mil pacientes em diálise, 79% são do Sistema Único de Saúde, são do SUS. Desses 79%, apenas em torno de 5,5%, 6% dos pacientes estão em diálise peritoneal. Muito aquém do que poderia. Por que é tão baixo assim, doutor Moura? Porque não há um incentivo do governo. Onde a diálise peritoneal deu certo no mundo, houve uma política pública para estimular a diálise peritoneal. Então, a diálise peritoneal, para algumas áreas, ela pode ser muito custosa, porque existe o custo da logística, né? De entrega do material. Então, a gente está falando região norte, entregar as bolsas na região norte encarece muito a terapia. Então, precisa existir um incentivo de alguma forma, o governo federal precisa pensar em um modelo que incentive a diálise peritoneal e entenda os desafios, que na verdade, a solução de diálise peritoneal é o de menos. É muito, a grande complexidade do tratamento é a complexidade logística de entregar em todo o Brasil a bolsa de diálise peritoneal. Em um país de proporções continentais, sim, né? Sim. Essa questão dentro da estrutura, Alisson, se você tivesse assim, a possibilidade de priorizar dentro da estrutura do tratamento de hemodiálise, o que você priorizaria na sua percepção, ouvindo as pessoas, você como coordenador? Olha, eu até apresentei uma palestra agora recente no Congresso Paulista de Nefro. Tem um slide que fala isso, né? Tipo, qual é o mundo ideal, né, para o paciente renal, paciente dialítico? E eu montei uma pirâmide, né? Eu fiz uma tríade. Hoje, o mundo ideal para o paciente renal, na base dessa pirâmide eu coloco o reajuste da diálise, né? E ao lado dessa base, né, assim, imaginando essa tríade, ao lado dessa base do reajuste eu colocaria
a descentralização da oferta de vagas, ou seja, aumentar a oferta de vagas. Se você tem um reajuste e mais oferta de vagas, você está ali sanando praticamente mais da metade do problema do paciente renal hoje no Brasil. E no topo dessa pirâmide, eu coloco a informação continuada, que a gente estava falando no início. Por que todo mundo sabe de hipertensão? Por que todo mundo sabe de colesterol? Porque, enfim, de diabetes e a grande minoria não sabe da saúde renal. Então, eu acho que esse seria o mundo ideal. O repasse, né, o reajuste, aliás, oferta de vaga, descentralizar essa oferta, está tudo concentrado, então vamos ofertar mais vagas e na ponta informação continuada, não só para o paciente, mas para a população em geral, que acho que isso ia sanar também o problema do diagnóstico precoce, que a gente tem você de posse de informação, como o deputado falou, você mesmo vai solicitar um médico, quero saber da minha saúde renal, gostaria de saber, tem um caso na minha família, e aí ao lado dessa pirâmide eu boto também duas coisas muito importantes, uma com relação ao médico, outra com relação ao paciente. Paciente, perguntar, se informar. Acho que o paciente também tem que tomar posse do diagnóstico dele, do tratamento dele, e tem que também ser proativo no sentido de perguntar. A gente vive, apesar da gente viver a era da informação, sim, na saúde renal a gente vive praticamente a era da desinformação, em que o paciente prefere ir num grupo de Facebook ou de WhatsApp para tirar dúvidas, quando está um médico nefrologista ali, na maioria das vezes é um paciente dialítico, que ele podia tirar. Então a gente vive a era da desinformação para o paciente renal. Então, do lado dessa pirâmide eu coloco paciente perguntar, se informar pro nefrologista. Sobretudo, a gente vê desinformação com relação à diálise peritoneal, com relação a transplante. A gente vive uma era de mitos aí em que a gente precisa fazer esse trabalho hercúleo aí de levar a informação certa, mas a desinformação ainda tem um poder muito grande de propagação, né? E do outro lado, com relação ao médico, do médico educar, né? Dirimir esse espaço, né? Diminuir essa relação médico-paciente. Esse é o mundo ideal, essa pirâmidezinha que eu construí para o paciente renal hoje. Olha, ouvindo o Moura Neto, tanto você como especialista, profissional da área da saúde, o Alisson como paciente, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade. Se falo nosso, não foi pelos outros, mas a minha responsabilidade de continuar fazendo esse tipo de trabalho que eu faço, de ouvir, né? Porque cada um tem a experiência de vida ou profissional para poder enriquecer o exercício do meu mandato de forma que nós possamos tomar decisões mais assertivas, né? As nossas decisões, elas geram impacto, elas criam impacto. Se vai ser positivo ou negativo, depende muito da sua intenção. Então, o nosso trabalho dentro da Frente Parlamentar da Nefrologia, essa escuta da sociedade, com os médicos nefrologistas do Brasil todo, com as demandas que existem, as nossas reuniões mensais periódicas, né? Esse acesso aos pacientes, à sociedade, às associações de pacientes renais, nos faz ter essa sensibilidade, ou manter a sensibilidade, e não nos tornarmos frios diante dessa realidade. Eu fico vendo hoje, 2025, nós ainda temos dificuldade de acesso a tratamento. Nós ainda temos secretarias de Estado que se negam a dar informações para a Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre assuntos voltados à sua temática da sociedade. Nós vemos ainda que o governo federal, sem entrarmos em detalhes de governos passados, governo presente, o governo federal no sentido lato da coisa, foca em muitos detalhes, em muitas outras áreas de saúde, mas negligencia em algo que é tão importante, em que pessoas estão morrendo sem ter acesso ao tratamento, sem ter acesso a diagnóstico, sem ter acesso preventivo. Cara, eu fico vendo que a gente tem muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. E eu te pergunto,
Você, como médico nefrologista, qual é a maior dificuldade que o médico nefrologista tem, né, dentro do nosso país nessas circunstâncias? Muito do que o Alisson falou, a gente consegue levar também para a atuação do nefrologista. A defasagem do financiamento da nefrologia, como um todo, sem dúvida, isso afeta todo o setor. Isso afeta os pacientes, afeta os profissionais de saúde também que atuam no setor. Sim. Então, esse é um ponto importante. A questão também da comunicação dos pacientes saberem mais sobre a doença, saberem... Às vezes as pessoas não sabem nem o que é nefrologista. Então, esse é um ponto que nós consideramos a comunicação uma área estratégica da atuação da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, que ela vai muito mais do que o Dia Mundial do Rim, que é aquele momento ali em março, que nós fazemos um esforço muito grande para conscientizar as pessoas da doença renal crônica, da nefrologia e do papel do nefrologista. Mas nós iniciamos, desde outubro de 2023, um programa nas redes sociais de comunicação constante e regular sobre doenças renais, sobre nefrologia, sobre o papel do nefrologista. Porque o nefrologista, ele sofre com isso. Ele sofre com as pessoas, muitas vezes, chegando ao nosso consultório, já nos seus estágios mais avançados, porque não houve acesso ao diagnóstico de forma mais precoce. Chegar conforme o Alisson chegou, né? Perfeito. Isso daí é a realidade na grande maioria dos locais. Essa história nós vemos diariamente. É até mesmo um desconhecimento da própria área de saúde. Muito, assim, uma creatinina de 1,5, 1,6, que muitas vezes passa despercebida por anos por outros profissionais de saúde. Então, a conscientização da nefrologia, das doenças renais crônicas, do nosso marcador, que é a creatinina, que são o exame simples de urina, ela não está restrita à população leiga. Ela também, nossas campanhas também buscam alcançar os profissionais de saúde e sensibilizar os nossos governantes e tomadores de decisão. Bem, essa dificuldade do acesso, dificuldade não, essa desigualdade do acesso do paciente renal crônico, ela existe em todas as camadas, né? Não é específico só de uma camada. A camada mais vulnerável, com certeza, tem uma desigualdade mais acentuada. Mas, pelo que a gente percebe, tem pessoas que, pela desinformação, independentemente da sua condição, ela também se coloca numa situação de vulnerabilidade no que diz respeito à doença, né? Sim, perfeito. Assim, a desigualdade de informação, ela acontece em todo o Brasil e ela é ainda pior em algumas regiões. São as regiões mais vulneráveis do país. Com relação aos avanços da Frente Parlamentar da Nefrologia, eu reputo também como uma coisa importante a criação, por sugestão da própria sociedade, do Dia Nacional do Médico Nefrologista. É um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, tem que passar por um processo legislativo que é comum e natural. Tivemos audiências públicas normais, passaram em comissões e agora está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aguardando apenas o parecer, né, do deputado que vai estar como relator, para depois seguir para o Senado. Porque a ideia é colocar no dia 2 de agosto, né, dia da criação da sociedade, da fundação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ter esse dia como sendo o dia do médico nefrologista. Dentre dessas questões, essa é uma das conquistas. Moura Neto, você pudesse falar de algumas conquistas que a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a própria nefrologia em si, os pacientes renais,
nós tivemos, olha só o que eu falei, nós tivemos durante esses 2 anos da Frente Parlamentar da Nefrologia? Fala aí. Não, perfeito, deputado. Assim, é importante deixar claro que a criação do Dia do Nefrologista, ela vai muito além de enaltecer o trabalho do nefrologista, de realçar o orgulho de ser nefrologista. Ele também é justamente isso que Alisson falou há pouco tempo. A gente busca falar mais da nefrologia nesse Dia do Nefrologista. É mais um momento que a gente vai usar. Mais uma oportunidade. Uma oportunidade. Distante do Dia Mundial do Rim, que é em março, vai ser em agosto. Mais um momento que a gente vai usar para trazer o holofote para a nefrologia e para as doenças renais. Então, a Frente Parlamentar, eu acredito que foi um case de muito sucesso, tem sido um case de muito sucesso. E a gente consegue aqui enumerar várias conquistas nas diversas áreas. Então, uma área que teve um grande impacto científico, o nosso jornal, que é um grande orgulho da nefrologia brasileira, da medicina brasileira, é o maior jornal, maior revista científica da América Latina de nefrologia, que é o Brazilian Journal of Nephrology. Estava com um problema, um equívoco na classificação da CAPS desde 2019. E nós vínhamos tentando, enquanto sociedade, resolver desde 2019. Então, mais de 5 anos buscando, mandando recurso, ligando, e nós estávamos prestes a, quando a gente procurou a frente, né? A frente parlamentar, Sim. Nós estávamos prestes a entrar com um processo judicial contra a CAPS, ou seja, seria um grande erro. A gente estaria com esse imbróglio sem resolução. Sim. Possivelmente até hoje isso poderia ter um impacto, inclusive na nossa revista, que é uma fonte científica, de produção científica da medicina brasileira. E poucos meses a Frente Parlamentar conseguiu 2 audiências presenciais com a coordenação da CAPS, e nós resolvemos esse problema de forma amistosa. Teve a oportunidade de apresentar a eles o equívoco que estava sendo cometido. Isso. Né? Então, assim, ou seja, a Frente Parlamentar ela vai muito além da atuação no campo de políticas públicas, mas ela tem uma influência na ciência, porque o Brazilian Journal of Nephrology seria o Jornal Brasileiro de Nefrologia, né, que é uma revista internacional. Perfeito. Ele é um dos grandes orgulhos científicos da nossa sociedade. A Frente Parlamentar ela tem atuado em algumas situações de cofinanciamento de alguns estados. Então, a Frente Parlamentar ela teve uma atuação importante no cofinanciamento de São Paulo, por exemplo. E em alguns outros locais nós estamos em reunião, estamos em constante... teve uma atuação no reajuste federal, Exato. De 10,3% em setembro de 2023, na manutenção do convênio ICMS 0199, que a gente acredita que foi uma das grandes realizações, não apenas da Frente Parlamentar, mas da gestão da Sociedade Brasileira de Nefrologia nesse biênio, foi a manutenção do reajuste. Porque se já está com essa crise, Sim. Imagina com os essa impostos. Situação, imagine sem essa isenção que estava prestes a ser retirada. Então, a Frente Parlamentar ela foi uma das organizações, dos entes, né, que atuaram junto ao governo, e teve uma audiência com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, com a presença do deputado, que ele claramente ele se comprometeu a interceder nessa situação. Nós tivemos uma atuação enquanto Frente Parlamentar muito importante junto ao poder público nas enchentes do Rio Grande do Sul de 2024. Sim. Então, não houve, ao final, durante as enchentes, óbito de pacientes por falta de tratamento. Isso teve uma atuação que foi uma atuação muito importante do povo gaúcho, dos nefrologistas gaúchos, mas também teve um papel importante da frente, seja intercedendo junto
ao Exército, a aeronáutica. Então, são ofícios, são ligações que têm um papel junto a outras ações. Então, eu diria que teve uma situação também que foi bem simbólica. Teve um projeto de lei 10.733 de 2018 que buscava transformar a doação de consentida para uma doação presumida. Então, era um projeto de lei de 2018 que, por ocasião do transplante do apresentador, doação de órgãos. Sim. Por ocasião do transplante do apresentador Faustão, gerou-se uma comoção e foi colocado da noite para o dia em urgência para a votação. E na visão da Sociedade Brasileira de Nefrologia, era um projeto de lei que, da forma como estava, poderia gerar tensões entre a família de potenciais doadores e equipe de saúde, que poderia acabar tendo um efeito contrário. Diminuindo as taxas de doação. Sim. Então, o que nós solicitamos naquele momento, via frente parlamentar? Que fosse tirada da urgência esse projeto de lei e que a gente pudesse, com mais calma, discutir esse projeto de lei e que se viesse realmente a virar um projeto de lei, que ele viesse precedido com uma campanha de educação e conscientização da população. Perfeito. Então, isso daí para nós foi bem típico. Na época, o relator desse projeto era o então deputado, hoje presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. E a gente estava numa reunião, o deputado ligou para o deputado Hugo Mota. Sim. E ele falou, não, claro, e retirou da pauta no mesmo dia. Então, o papel da frente parlamentar, ele tem sido um papel de interlocução às nossas diversas pautas. Hoje nós nos sentimos representados, nós sentimos que nós temos um canal com o Ministério da Saúde, que nós conseguimos marcar reuniões com eles. As primeiras reuniões foram bem difíceis da gente conseguir, nós íamos a convite de outras organizações e agora nós conseguimos ter o nosso canal. Nós tivemos reuniões com o Ministério da Saúde, tanto com a ministra Nízia Trindade, quanto com o ministro Alexandre Padilha, para levar as nossas pautas. Então, a gente poderia ficar aqui até bastante mais tarde aqui falando sobre as várias atuações da frente, as várias realizações da frente, sabendo que é uma atuação que muitas vezes não é exclusiva da frente parlamentar, muitas vezes tem atuação de outros deputados, de outros órgãos, mas que, sem dúvida nenhuma, a frente parlamentar ela entra com um peso diferente nas nossas diversas demandas. Então, aproveitar esse momento, claro, para agradecer mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, por todo o seu apoio, deputado, enquanto presidente da frente parlamentar. No nosso seminário, agora o último, em Brasília, eu falei algo que eu achei interessante, e fiz esse relato, Alisson, que quando eu estava numa cidade do interior aqui em São Paulo, né, o pessoal da área da saúde, quando se tratou do assunto de nefrologia, eles me fez menção a mim como alguém próximo, de fato, da nefrologia e da sociedade. Né? Eu falei, para mim, um motivo de muito orgulho ter essa conexão, né? E ver que não é uma questão, volto a dizer, política. É ideal mesmo de a gente poder ajudar aqueles que estão lá na ponta, não têm acesso. Nós temos muito o que fazer, né, para que as pessoas que ainda não têm acesso, elas possam ter esse acesso. Para que as pessoas que não têm acesso a um exame preventivo básico, que é irrisório o valor, elas possam ter e assim evitar que chegue aos 18 anos, Alisson, né, com a notícia derradeira de que, tem que ir para a máquina. Imagina o mundo daquela pessoa cai, ela tem que ser muito forte estruturalmente para poder, ela falar, não, vou encarar essa. Né? Que para muitos casos, quando chega uma doença renal crônica, a pessoa não tem uma preparação psicológica, acredito, uma preparação espiritual, familiar, ela pensa que com um diagnóstico desse é o fim. Né? Acabou a perspectiva dela de vida. Pelo contrário, é uma doença crônica, entre aspas, como uma outra doença crônica que requer também toda a atenção da pessoa.
Eu faço tratamento de hipertensão arterial já há 28 anos. Né? Todo dia de manhã cedo e à noite eu tomo meu medicamento de pressão arterial. Faço a minha atividade física, ninguém precisa ficar falando para poder eu tomar. Tem que controlar para poder não engordar, colesterol, essas coisas. Não tem jeito, é uma vida que a gente tem que viver. É uma doença crônica, a gente não pediu para ter, mas já que tem, a gente tem que encarar com muita responsabilidade. E o papel da frente, o Moura Neto, quero aqui parabenizar todos os médicos nefrologistas, né, em nome da frente, em seu nome, porque vocês cuidam das pessoas que estão nesse momento de muita vulnerabilidade. Não só as pessoas que têm condições, mas as pessoas que vivem situação de vulnerabilidade social. Que elas têm, como foi falado, tem vocês médicos, os técnicos, os enfermeiros, a equipe de saúde, os próprios pacientes, como a família dela que ela visita a cada 3 vezes na semana e fica lá, né? E Deus sabe até quando ela vai ficar. Então, quero também parabenizar todos vocês pelo cuidado que vocês têm com as pessoas. Muito obrigado, deputado. E aproveitar também para dizer que é um trabalho em equipe, né? Assim, eu estou aqui representando como presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, representando a sociedade. Alisson está representando o Comitê de Pacientes. Mas eu queria citar aqui brevemente os nossos colegas que também atuam nessas reuniões regulares, reuniões mensais que nós temos. Os seminários, eles são muito bacanas, eles tem o último, faltou cadeira, né? A gente é verdade. Tinha muitas pessoas no corredor, então dada a visibilidade que o tema trouxe, né? Uhum. E tem crescido cada vez, né? Tem crescido cada vez mais, com apoio, inclusive, dos stakeholders, das diversas partes interessadas. Mas as nossas reuniões mais efetivas, elas acontecem sem nenhum tipo de holofote, de publicidade. Elas acontecem semanalmente. Normalmente é uma terça ou quarta à noite, né? A gente encaixa na agenda. Encaixa na agenda, assim, sempre com a presença do deputado. Isso daí é importante frisar, porque a gente tem sabe de outras frentes que muitas vezes o deputado não participa das reuniões, mas sempre com a sua presença. E com a presença de um grupo de médicos muito grande, com a presença de, queria citá-los de forma breve aqui, Patrícia, Isadora, Gorete, Pedro Túlio, que tem sido uma grande liderança nessa interlocução. Verdade. Lilian, a nossa gerente aqui que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha, Alessandra. E também agradecer a presença e constante ação e apoio do seu gabinete, do gabinete que tem apoiado a Frente Parlamentar. E eu cito aqui as 2 pessoas que mais têm contato com a gente, né, que é a Tamires, Jonas e o João, que são as pessoas que mais têm contato. Então, eu sei que assim, a gente está aqui, mas tem um grande número. Não fazemos de pessoas. nada sozinhos, né? Espero não ter esquecido ninguém ainda. A gente sempre esquece. A gente sempre esquece. Todos se sintam citados nominalmente. Não tem importância. E você, Alisson? Olha, eu primeiro preciso dizer que, até como paciente para paciente, que o mais importante de toda a ação da Frente Parlamentar nesses 2 últimos anos é justamente isso, que o ensejo, né, de todas as ações da Frente Parlamentar é o paciente renal e a qualidade de vida. Então, a gente vê um certo tipo de altruísmo. Os nefrologistas envolvidos, a Sociedade Brasileira de Nefrologia envolvida, o deputado envolvido não está vendo nada para si, mas para o paciente. Todas as ações que o Dr. Moura citou da Frente Parlamentar nesses 2 últimos anos, o ensejo foi a melhora do tratamento, a melhora da qualidade de vida do paciente renal. Todas as frentes, todas as lutas, todas as quesitações. Então, acho que isso é bom frisar também, até para o paciente que esteja assistindo, que às vezes parece, mas o que a Frente Parlamentar está fazendo? Se deixasse, o Dr. Moura poderia continuar aqui mais uns 20 minutos falando de todas as ações, que na verdade a ponta final, o beneficiário final de todas essas ações
foi e é o paciente renal. Então, acho muito importante frisar isso, né? E eu, lógico, como paciente, que ainda sou, e como eu digo, são 20 anos e contando, porque o paciente renal crônico será um paciente renal crônico independente da terapia renal substitutiva que ele esteja. Sim. Seja alguma terapia dialítica ou seja o próprio transplante renal. Então, eu como paciente, eu tenho a honra, né, de agradecer em nome dos pacientes pela atuação, pela interlocução e pelo trabalho hercúleo. Eu sempre vou falar essa palavra porque eu acabo acompanhando de perto não só o trabalho do Dr. Moura, mas da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, tanto na pessoa de todos os envolvidos, seja o administrativo, seja de como isso não se faz só lendo alguma coisa, assinando, tem todo um desprendimento, tem todo um trabalho ali para fazer isso tudo acontecer. Então, eu como paciente, eu tenho a honra aqui de agradecer presencialmente tanto ao presidente quanto ao deputado pelo trabalho feito nesses 2 últimos anos. Amigos, e está chegando o final aqui do nosso programa, né? É uma satisfação enorme, o Moura Neto, ter a oportunidade de estar trabalhando numa causa, numa bandeira como essa, tá? E ter, por parte da sociedade, por parte de você, essa proximidade, essa relação de amizade que se transforma, entendeu? Olha, se você está chegando agora, nós já temos essa relação aí, né, de 2 anos e cria esse vínculo, o vínculo pela seriedade, pelo comprometimento, pela honestidade de propósito. Que o nosso único objetivo é atender bem os protagonistas dessa cena, que são os pacientes, né? Os seus pacientes, que são também aqueles que merecem de nós toda a atenção. Quando digo os seus, eu estou dizendo de todos os médicos nefrologistas representados por você, presidente da Sociedade de Nefrologia, e me permitir estar junto, um político, né? Fazer para a sociedade, mostrar para a sociedade que a relação com a política ela pode ser muito salutar, desde que a identidade de propósito ela seja verdadeira e seja sincera. Então, desde que nós começamos, isso tem se consolidado. Quando eu vejo e participo dos encontros, dos seminários do Congresso Nacional, sempre da nefrologia, acredite, eu me sinto honrado de estar ali, um político que vocês não têm vergonha de dizer que faz parte desse time, entendeu? Porque o nosso objetivo é um só, atender a população. E eu atendo a população dessa forma. Eu não sou médico, mas as minhas ações impactam na saúde das pessoas quando a gente apoia os médicos que doam as suas vidas para poder atender essas pessoas, tá? E por conta disso, vou deixar para vocês aqui as considerações finais para a gente poder encerrar o nosso episódio do podcast dos 2 anos da Frente Parlamentar Mista da Nefrologia. Dr. Moura. Queria agradecer o convite, agradecer a parceria ao longo desses 2 anos. Nossa luta, ela é constante e a gente tem visto ela com uma perspectiva muito positiva. Nós temos feito avanços, especialmente na boa interlocução, tem algumas realizações pontuais, muito importantes, tem inúmeras realizações que a frente já conquistou, mas ainda há um caminho muito longo para conquistar. Então a gente está, ao mesmo tempo que a gente se sente orgulhoso por tudo que já foi feito, Sim. Nós precisamos seguir firmes para seguir avançando e buscar parte da solução de todo esse cenário de crise humanitária que a gente muito discutiu. Aproveitar também a audiência do Você Pode Mais, que esse nome realmente é sensacional, para... Principalmente o VC aí.
para dizer para todas as pessoas que a doença renal crônica é uma doença que ela pode ser silenciosa, especialmente em seus estágios iniciais e até moderados. Por conta disso, é importante que as pessoas dosem a sua creatinina no sangue e façam um exame de urina, especialmente para pacientes que têm pressão alta, diabetes, que fumam, têm obesidade, pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm histórico familiar de doença renal. Então, é extremamente importante que o exame de creatinina seja mais conhecido pelas pessoas e que a gente consiga, com isso, fazer diagnósticos cada vez mais precoces antes do aparecimento dos sintomas, quando o tratamento é mais efetivo em retardar a progressão da doença. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço e a parceria ao longo desses 2 anos. Alisson. Bom, lógico, não teria como iniciar sem agradecer, né? Não só pelo convite, mas também a honra de estar participando aqui. E eu queria deixar uma mensagem, né? Eu passei por todas as etapas, né, do tratamento renal, por todos os reveses também, né? E eu acabei puxando a cordinha da minha família, né? O meu irmão logo depois foi diagnosticado, meu pai foi diagnosticado, faleceu. E hoje eu estou do outro lado também, com a minha mãe em tratamento conservador, de posse desse conhecimento todo de 20 anos, mas na luta também de, tipo, agora eu preciso cuidar da minha mãe nesse sentido, eu tenho essa bagagem toda, a minha mãe está com 60 e poucos anos, mãe, não briga comigo por eu não saber a sua idade, ela está com já 10%, mas assintomática, então já estou preparando, minha mãe, vamos fazer diálise peritoneal, é melhor. Então, eu acabo vivendo, né, os dois lados, não do paciente, mas do familiar também. Sim. E é muito importante o espaço como esse, né? E agora, eu dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu considero também como família, assim, eu considero não só os médicos, mas todo o corpo administrativo que faz a Sociedade Brasileira acontecer. E é muito gratificante ver a realidade que se transformou, apesar de todos os reveses que a gente falou aqui, mas 2 décadas se passaram de nefrologia e é muito bom saber que a gente está vivendo hoje, a olhos nus, a evolução da nefrologia em todas as frentes. Não só como esse espaço que a gente tem da Frente Parlamentar de Nefrologia, mas também da própria ciência, a ciência acontecendo. Hoje, o meu tratamento conservador, 20 anos atrás, teria sido totalmente diferente com o aporte que a gente tem hoje de ciência na nefrologia. E uma vez me perguntaram se eu voltasse atrás, o que eu faria de diferente. E me perguntaram, inclusive, numa entrevista com a doutora Almerinda, a presidente da Sonesp, e eu respondi assim, olha, é lógico que a gente fica muito tentado de posse de todas as informações que a gente tem hoje, né, de tentar evitar, né, a progressão da doença renal, mas eu costumo dizer que se não tivesse sido do jeito que foi, eu não teria sido quem eu sou para mim mesmo e para o mundo e nem conhecido as pessoas que eu conheci, que estão na minha vida hoje, e está desenvolvendo esse tipo de trabalho que eu recebo feedback nas redes sociais, de alguém que, olha, eu vi um conteúdo seu, eu vi uma fala sua e eu consegui ajudar a minha mãe, consegui ajudar meu pai ou eu mesmo. Então, a gente dá esse quentinho no coração, né, de que o caminho foi certo. Não foi fácil, mas foi certo o caminho. Então, eu acho que eu não mudaria nada porque eu não teria conhecido as pessoas, nem tido trilhado o caminho que eu trilhei até estar aqui até hoje, né. Então, mais uma vez, muito obrigado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pelo deputado, pela Frente Parlamentar, por ensejar a qualidade de vida do paciente renal. Muito obrigado. Olha, dizem aí, e essa minha fala contradiz isso que dizem, que Deus escreve certo por linhas tortas. Por isso que eu disse que eu contradigo esta fala que dizem. Deus não escreve certo por linhas tortas. A nossa vida é planejada e traçada por Ele. E a forma que nós aceitamos e seguimos em frente é que faz toda a diferença. Ao invés de baixar a cabeça
é levantar a nossa cabeça e seguir a caminhada. Porque outros precisarão exatamente deste nosso exemplo, para poder seguir as mesmas lutas que nós travamos hoje e elas estão começando lá atrás. Parabéns. E dessa forma, doutor Moura Neto, doutor José Moura Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e também Alisson Andrade. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi enriquecedora essa participação e certamente vai ajudar muitas pessoas. A Frente Parlamentar de Nefrologia, Frente Parlamentar Mista de Nefrologia, tem 2 anos. 2 de muitos outros anos que virão pela frente. Muitos degraus nós temos ainda que subir para podermos continuar fazendo o que nós fazemos. Motivados para continuarmos nessa jornada. A gestão da sociedade em um tempo vai mudar. Eu não tenho dúvida que aquele que vier após o Dr. José Moura Neto vai dar continuidade e fará muito mais do que nós tivemos oportunidade de fazer até o fim dessa gestão. Ano que vem, 2026, é eleição. E estamos trabalhando para mais um mandato. E Deus assim permitindo, nós continuaremos nessa nossa jornada. E a gente chega ao final do nosso Você Pode Mais. Quero agradecer a todos a participação. Tenho certeza que, mais uma vez, esse programa Você Pode Mais trouxe informação séria, de muita responsabilidade e fazendo com que você possa refletir em tudo que foi falado. E se a sua vida se adequasse, né, positivamente dentro dessas questões, se você é uma pessoa que tem risco de ter uma doença renal crônica. Então, cuide-se, para que não seja necessário você passar por uma sessão de hemodiálise, uma máquina. Se for preciso, se for necessário, então que você tenha ânimo e força para poder fazer um tratamento crônico, como todos fazem um tratamento crônico. E você que está nos assistindo no seu canal do YouTube, você se inscreve no canal para poder receber as notificações. E dessa forma também através do Instagram para poder acompanhar toda a nossa atuação parlamentar. Que Deus abençoe todos vocês.